Vamos meditar na palavra de Deus? Nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler o versículo 7. Nós vamos ler o versículo 6 e vamos pensar uma expressão do versículo 7. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que vai nos lembrar dessa série que a gente estava, vai nos linkar a uma nova verdade. Então, se os irmãos estiveram atentos aí ao status, do WhatsApp, eu estou aprendendo essas coisas, viu, meus irmãos? Meu Gilmar, eu estou todo aqui enxerido, viu, no WhatsApp agora, viu? Se os irmãos estiveram atentos, também coloquei no nosso grupo do WhatsApp. O nosso tema não é mais pessoas são mais importantes, mas agora nós vamos falar sobre Deus, o mais importante. E vamos utilizar como base para a nossa meditação nos nossos próximos dias, essa primeira carta de Paulo ao Timóteo. Finalmente, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo diz assim: se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Talvez você tenha aí na sua Bíblia, em outra versão, exercite-se na piedade. É isso? Conferem, tá? Eu e Ana Cléia estamos juntos aqui na mesma versão, né, Ana Cléia? Exercite-se na devoção. Às vezes a minha versão fica bem diferente, né? Eu utilizo a NVT, ela se chama Nova Versão Transformadora. Você tem gostado, Ana Cléia? Tem sido bom? Ela, para mim, ela é uma versão que as expressões são mais usuais. As palavras, por exemplo, trocando piedade por devoção. Mas ainda vamos ler o versículo 8. Olha o que Paulo diz a Timóteo. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Que Deus aplique essa palavra nessa noite aos nossos corações. Amém, irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos lendo a carta de Paulo a um jovem chamado Timóteo. Quem é esse Timóteo? Se você abrir a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 19, você vai conhecer a origem deste personagem. Paulo estava, capítulo 16, irmãos, me perdoem. Paulo estava em uma das suas viagens missionárias, aqui no versículo 1 de Atos 16, nós temos essa informação, quando Lucas diz assim: Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração, de modo que Paulo pediu que ele, Timóteo, os acompanhasse em sua viagem. E em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse menos 1, 2 vezes
na semana eu vou ali, dou uma corridinha, uma andada. Inclusive os irmãos estão convidados, viu, Alexandre? Qualquer dia a gente vai junto aí nessa pista, tal. Então, a figura que Paulo utiliza aqui é do exercício. Mas é um exercício diferente desse que nós estamos acostumados a ver as notícias. É um exercício que desenvolve outros músculos, digamos assim. Desenvolve outra realidade das nossas vidas. Porque Paulo diz que agora é um exercitar-se na devoção, exercitar-se na piedade. E Paulo até explica no versículo 8 isso. Ele diz, olhe, o exercício físico, ser fitness, certo? Fazer lá, e aí eu estou olhando aqui para dois caras muito fitness, né? Ir lá na academia e treinar bastante, sabe? Dizer assim, hoje está pago e postar e tudo. Paulo diz, bom, isso tudo tem algum valor. Paulo não descarta isso, mas ele diz, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, promete benefícios também na vida futura. E o que é esse exercitar-se na devoção? O que é esse exercitar-se na piedade que Paulo está destacando para esse jovem ministro? E o que seria esse exercitar-se na devoção nas nossas vidas práticas? Amanhã, quando começar o dia, quando eu tiver uma rotina para cumprir, quando eu precisar cuidar dos meus filhos, cuidar da casa, ir para o trabalho, ir para a faculdade, assistir minhas aulas online, como é que eu posso praticar esse exercício de devoção? Aí eu gostaria de sugerir a você que exercitar-se na devoção é entender que Deus é o mais importante. É o princípio. Exercitar-se na devoção é entender que a fonte da nossa vida, entender que o fundamento da nossa vida, entender que a provisão para a nossa vida, entender que o conceito maior que precisamos ter ali do dia, que tudo vem de Deus. Como Paulo expressa na sua carta aos Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. E Paulo orienta esse jovem ministro, porque da mesma forma que conversamos aqui, que nós podemos perder as pessoas, vocês lembram que falamos disso? Nós podemos perder as pessoas por causa de trabalho. Você conhece alguém que de tanto trabalhar acabou perdendo pessoas? Perdendo, às vezes, até as pessoas que ele mais ama. Do mesmo jeito que nós dissemos que nós podemos perder pessoas por causa do dinheiro, por causa de negócios, por causa de ganância, para ganhar mais. Eu passei por cima de pessoas, eu destruí pessoas. Nós podemos perder pessoas por causa de opiniões, por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião. Bom, da mesma forma que nós podemos perder pessoas, infelizmente, nós também podemos nos desconectar de Deus por causa de algumas coisas. Nós podemos ficar presos a algumas referências, nós podemos
trazer para a vida algumas prioridades, nós podemos tomar alguns caminhos na vida que fazem com que a gente fique desconectado de Deus. Eu já vivi isso em minha vida. Eu fui criado, já contei minha história aqui, acho que mais de uma vez, fui criado de uma forma maravilhosa. Fui muito, muito bem criado. Eu fui o filho mais bem criado que já existiu. E agora os irmãos estão dizendo, não, o mais bem criado é o lado de casa, né? Então, não é... Mas eu não tive nenhuma influência negativa que meu pai, eu nunca vi o meu pai beber, eu nunca vi uma briga de casal lá em casa, eu nunca vi a minha mãe ter uma crise de ciúmes, e as panelas voar lá em casa, ou meu pai ter que passar dias fora de casa, porque eles não... Não, graças a Deus, minhas memórias de infância, de juventude, de adolescência, são todas na igreja. Mas quando eu tive 18 anos de idade, eu me desconectei de Deus. Eu trilhei um caminho, eu segui uma rota, eu adquiri algumas prioridades na vida que me desconectaram de Deus. E graças a Deus, graças a Ele, graças à sua misericórdia, Ele olhou para mim e disse, eu espero você arrepender-se, se voltar para mim e entender que eu sou o mais importante na sua vida. Eu sou uma testemunha viva dessa verdade tão grande, que Deus é o mais importante, que o meu histórico nesse período, em vez de ter sido um histórico vitorioso, em vez de eu poder chegar aqui e dizer, olhe, porque eu estive longe de Deus, por causa das escolhas que eu fiz, eu fui bem sucedido nos estudos, eu fui bem sucedido no trabalho, eu fui bem, muito pelo contrário, a minha vida fracassou totalmente. E hoje eu posso dizer com toda certeza, de compreensão, que Deus é o mais importante em minha vida. Talvez você diga que essa é uma verdade muito fácil de se entender. E eu concordo. Até diria a você que se você perguntasse a qualquer pessoa que você conhece, faça o teste amanhã, pergunte a qualquer pessoa que você conhece, dizendo assim, o que é mais importante na sua vida? Eu creio que quase 100% vão dizer o quê? Primeiro, Deus. Deus é o mais importante. Mas eu quero lhe chamar a atenção que muitas vezes essa verdade, até dita por todos, não é a verdade na prática das nossas vidas. E como é que eu sei se isso é uma verdade ou não? Porque eu digo, e como é que eu sei se eu estou praticando essa verdade? Bom, eu tenho um teste para você fazer. Vamos medir aqui quanto tempo você passa na academia da devoção. E aí nós vamos saber se essa verdade está sendo prática na sua vida. Porque todos nós aqui que estamos no templo e você que está em casa, sabemos que precisamos de uma atividade física. Ninguém aqui está, como é que eu posso dizer? Está inerte em relação a isso. Mas a grande questão
que nos fazem é assim, você sabe, né? Mas quanto tempo você investe em uma prática de exercício? Uma caminhada, uma ida à academia, um exercício qualquer. E se eu disser que sei que isso é uma verdade, mas se eu disser assim, bom, da minha semana, 0 hora é para exercício físico, então isso significa que essa verdade não entrou no meu coração, não entrou na minha mente. E eu posso até desenvolver alguns bons argumentos para dizer, não, ó, a vida está muito corrida, eu não tenho um horário, o clima está frio, lá em casa os meninos estão em casa, agora é tudo online, e, não é? Mas alguém vai chegar aqui e dizer assim, não, eu tenho uma solução para os seus argumentos. Faça em tal horário. Não, mas esse horário, então faça à noite. Não, mas os meninos, eu não consigo sair, faça em casa. Eu não quero hoje chamar tanta atenção para essa questão dos exercícios. Eu queria apenas que nós iniciássemos a nossa caminhada nessa série, pensando que precisamos nos exercitar na devoção. E gostaria de contar a história para vocês de um pastor muito querido de vocês também, que eu fiz uma visita a ele semana passada, uma visita virtual, porque nós estamos em tempos de pandemia, então fiz uma videochamada com ele, e eu, conversando com ele, disse, pastor, ore por mim. E ele me respondeu assim, ô meu querido, todo dia eu oro por você. Vê se vocês vão saber quem é, tá? Todo dia eu me levanto, vou para o meu quartinho de oração e fico lá até às 9 horas. Só não faço isso se tiver uma consulta, se tiver alguma coisa para fazer. Inclusive já me disseram que ele costuma dizer assim, todo dia de manhã eu vou na sua casa e você nem sabe. Os irmãos já estão vendo, já estão adivinhando quem é. E depois eu fiquei pensando assim, esse é um atleta espiritual. Se desenvolvendo, exercitando-se na devoção. E fiquei até pensando comigo mesmo, refletindo, poxa, ele não está mais pastoreando, ele não tem mais a obrigação de orar, porque eu tenho que orar, porque tem pessoas que precisam de mim. Não, ele ora porque ele ama a Deus. Ele não tem mais a obrigação de ler a Bíblia, porque ele não precisa mais pregar, preparar sermões, não, ele lê a Bíblia porque ele ama a Deus. Ele aprendeu a desenvolver um tempo com Deus simplesmente pelo prazer de estar na presença de Deus. Ele aprendeu que Deus é o mais importante e colocou isso em prática. Quando eu cheguei no seminário, uma jovem me chamou muita atenção, Ana Cléia. Eu fiquei até apaixonado por ela, sabe? Quando eu vi ela. E uma das coisas que me chamou a atenção, irmã Silvia, é que essa jovem era uma jovem que dizia assim, eu amo estar na presença de Deus. Essa jovem tinha o hábito, nós morávamos no seminário, é um lugar de zona rural, e ela tinha o hábito de fazer o devocional dela andando ali, pelos lugares ali, olhando as flores, né? E a gente, quando está apaixonado, acha tudo bonito, né? E ela achava bonito ela admirando as flores, ela admirando o sol, admirando o céu. E eu ficava pensando,
como essa jovem desenvolveu um tempo de dedicação a Deus. E eu pelejei para me casar com ela, viu, irmão Dani? E deu certo. Olha, Deus me ajudou. Mas eu queria encerrar contando a vocês uma história que não é tão feliz. Um amigo meu, passamos um tempo distantes um do outro, aí coisa de 3, 4 anos, sem se ver. E um dia eu fui visitá-lo e fiquei tão feliz, talvez ele até esteja me assistindo. Fiquei muito feliz porque ele conseguiu abrir um negócio. Mas ficou tão bonitinho o negócio dele, gente. E ele, por ser batalhador, junto com a sua esposa, eles conseguiram deixar o negócio deles, sabe, muito arrumado, muito bonito, muito cheio de mercadorias, e o meu coração ficou, eu fiquei muito, muito animado, dizendo, vocês não têm ideia de como eu estou feliz de ver o sucesso financeiro da família de vocês. Mas o meu amigo me disse algo que mexeu no meu coração e me faz orar por ele todos os dias, porque ele disse assim, mas ainda está me faltando o mais importante, Deus. E ele mesmo, falando com as suas palavras, ele reconheceu, isso aqui não é o mais importante, Deus é o mais importante. Queridos, eu queria que nos nossos próximos encontros, agora domingo de manhã, lendo essa carta aqui a Timóteo, nós pudéssemos nos inscrever na academia da devoção. Nós pudéssemos experimentar a prática dessa verdade. Nós pudéssemos seguir o conselho de Paulo a Timóteo agora para as nossas vidas. E Paulo, nessa carta, deixa eu deixar vocês com um pouquinho de água na boca agora. Paulo, nessa carta, vai nos dizer quais são as características de uma vida de alguém que se exercita na devoção. Paulo vai dizer também, Alexandre, olha, não perca, Alexandre, esse negócio vai ser bom. Paulo vai dizer quais são os inimigos que nos impedem, que nos dificultam a exercitar-se na devoção. Quais são as ferramentas, quais são os hábitos para homens. Vai ter uma hora que Paulo vai falar para homens, vai ter outra hora que Paulo vai falar para as mulheres, e não vale faltar no dia que for para as mulheres, viu? Ele vai puxar a nossa orelha, mas ele vai nos ajudar. Eu creio que no final dessa caminhada aqui na primeira carta a Timóteo, nós vamos colocar em prática, estaremos colocando em prática essa verdade, de que Deus é o mais importante. Quero dizer a vocês, como pastor dessa igreja, que eu estou iniciando essa caminhada, porque eu quero que essa seja uma verdade no meu ministério. Não quero que o mais importante no meu ministério seja, e na vida dessa igreja, seja nenhuma estratégia de marketing, de uma estratégia de outro modo, que nada, mas que a gente possa caminhar, eu como pastor e juntos como igreja, sabendo que Deus é o mais importante. Vamos orar, expressando essa verdade. E os irmãos que estão aqui no templo, quando forem sair, se quiserem brincar com o irmão, na hora de saudar, você puxa a orelha dele assim, com muito carinho, tá bom? E você diz assim, exercite-se na devoção. Exercite-se
na devoção.